diabetes. Tipo 1, tipo 2. A gente começou falando até do tipo 2. Mas você poderia diferenciar uma da outra, o porquê, aonde a gente tem que se preocupar. Lógico que a gente tem que se preocupar com as duas. Mas assim, diferenciar, né? Até porque tem criança já com diabetes, né? Sim. O diabetes, de tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, é uma incapacidade da insulina ser produzida ou de funcionar. Né? E essa é basicamente a diferença entre eles. No diabetes tipo 1, que geralmente a gente conhece como diabetes da criança... A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que tem essa função de colocar o açúcar, né? Tudo tirar do sangue e pôr e colocar no nas células, nas digamos células, assim, para produzir energia. Exatamente. Okay. Então, no diabetes tipo 1, muitas vezes a gente tem uma produção de anticorpos, né? Que são aquelas substâncias que a gente produz quando quer combater um inimigo e etc. Mas são anticorpos que vão destruir as próprias células do pâncreas, né? Então, acaba acontecendo uma deficiência da produção dessa insulina pelo pâncreas, porque ele está passando por um processo inflamatório autoimune. Provocado pelos anticorpos do próprio corpo que atacaram, enlouqueceram e atacaram suas células. E a gente não tem exatamente uma... isso desencadeia o diabetes tipo 1. Tem muita gente até que acha que o mais genético é o tipo 1, que é o da criança. Na verdade, é o tipo 2, pela questão dessa herança poligênica de vários genes. Mas a questão a genética tá mais pro tipo 2. Mas... Incrível, porque tem esse conceito, né? Mas, sei lá, infecções virais, não existe exatamente a causa, mas o fato é que existem o desenvolvimento em algum momento desses autoanticorpos e quando eles estão no nível de comprometimento do pâncreas, você vai produzir menos insulina. Com menos insulina, vai ficar mais açúcar no sangue, porque é a insulina que coloca o açúcar para dentro da célula. Não entra para as células, para elas poderem fazer o seu trabalho. Exatamente. E aí o tipo 1 geralmente se manifesta mais cedo e de uma maneira mais abrupta, porque como você realmente tem uma parada da produção, você muito frequentemente vai ter aqueles sintomas muito mais claros de perda de peso, que esse é um ponto, né? A insulina é um hormônio anabólico, então ela é um hormônio de formação. Fazer muito xixi, né? Ter muita sede e ter muita fome. E às vezes até abrem uma urgência glicêmica, né? O paciente chega lá com uma glicemia de 600. Então esse é o diabetes tipo 1, tá? E a gente... Nesses casos, necessariamente tem que tratar com insulina. Não tem jeito. É como se tivesse destruído não tem insulina o ali. órgão que produz o pâncreas. Sim. Né? Agora, você falou uma coisa que me veio aqui à cabeça. Se é autoimune, existe uma grande probabilidade desse sistema imunológico como um todo ter sido acionado por algum tipo de vírus ou bactéria, e por isso é mais comum nos mais novos, porque a criança é muito mais sujeita a viroses. Ou não? Não, acho que não é bem exatamente essa relação. Inclusive, a gente pode ter diabetes tipo 1 se manifestando ali depois dos 35 anos, tá? Olha só. Que a gente chama de LADA. Então, LADA é um subtipo de diabetes, né? Que seria o tipo 1 tardio? Exatamente. Isso, tá. Esse L é de leite, né? Então, não tem muito como explicar isso, mas quando a gente vê que existem esses autoanticorpos, eles são desenvolvidos muito cedo, na maioria das vezes, né? E por isso acontece tanto em criança e adolescente. Entendi. Já o tipo 2... Aí você tem que dar insulina. Já o tipo 2... Tipo 1 sempre você vai dar insulina. Sempre. Não entra sob discussão. Não, porque não tem o hormônio. Como que você vai fazer? Exatamente. Você tem que dar o hormônio sintético, né? Já o tipo 2, ele vem por um processo bem mais lento. Então, é aquele paciente que acumula ali um tecido adiposo, porque o tecido adiposo, ele produz hormônio, mas ele também produz citocinas inflamatórias, né? Então, são substâncias que vão inflamar o corpo. E essas citocinas acabam deixando o corpo resistente à insulina. Peraí, então é como se o processo inflamatório também, o tipo 1 a gente tem um processo inflamatório por anticorpos. Anticorpos que agridem a célula que produz a insulina. Isso. Agora, do tipo 2, pela produção das ocitocinas pelo tecido adiposo, também há um processo inflamatório, mas geral. Geral, que vai aumentar o risco de pressão alta, gordura no fígado, etc. Inclusive, aumenta a resistência à insulina. Então, é como se a insulina que aquele pâncreas normal
está Tá produzindo, produzindo. não está sendo suficiente, porque ele chega lá para colocar a glicose na célula e tem dificuldade de agir. E aí, qual que é a resposta do corpo? Pâncreas, vamos produzir mais insulina. Uhum. Então, é comum a gente ver as pessoas que têm essa resistência à insulina, a gente dosa a insulina no sangue, a insulina tá alta. Uhum. Por quê? Porque ele produziu mais para tentar funcionar. Uhum. Aí, a gente consegue dar medicações que melhoram a resistência à insulina no diabetes tipo 2. Uhum. Seria metformina. Que aí a gente tem um processo de prevenção. Não, já de tratamento. É de Já é um tratamento tratamento. É, e prevenção de falência pancreática. exatamente. Porque se ele está sendo muito exigido a produzir muita insulina, Uma hora ele para. Ele vai Ele vai parar. E parar. por isso que tem diabetes tipo 2 que usa insulina também. Uhum. No Dependendo estágios mais do tardios. estágio que você pega. Essa resistência à insulina, né, que a gente ouve muito, é por falta da insulina ou a inflamação na membrana da célula que dificulta a ação da insulina para botar a glicose lá dentro. Não é nem na membrana da célula. É quando a insulina vai se ligar lá no receptor, Uhum. ela vai desencadear uma resposta enzimática dentro da célula, né? Então, a inflamação vai dificultar essa Esse transdução, esse sinal dentro tá. da célula. Quando ela encaixou, é como se encaixou, mas não está abrindo a porta. É como se encaixou, mas o circuito não funcionou. Não É como se fosse uma fechadura digital que você digita, mas não está abrindo. Exatamente. Tá. É Tudo por bem. isso. Você digita o número direitinho, mas ela não abre. Isso. Né? Deixou de obedecer aquele comando. Exatamente. Tá, perfeito, perfeito. Então também tem esse processo inflamatório pelas ocitocinas. Pelas citocinas Citocinas, inflamatórias. desculpa. E aí, é justamente isso. Por que a gente se preocupa tanto com a gordura que a gente chama de visceral, né? Que, é que aumenta a circunferência na barriga. Porque é essa gordura que produz mais essas substâncias inflamatórias. Uhum, entendi. Entendeu? Perfeito. Então, é diferente. Um paciente que acumula muita gordura no quadril ali, aquele padrão mais feminino, muito provavelmente ele tem menos risco de diabetes de um que tem uma circunferência abdominal maior. É a coisa do padrão pera e do padrão maçã, digamos assim. Isso. Maçã, ele tá muito Tá mais mais com risco, né? O pera menos. Por isso que eu falo que o IMC, aquele cálculo, ele Sozinho, é meio né? mequetrefe, né? Porque Entendi. além de eu não saber o quanto de gordura, de percentual de gordura que o paciente tem, eu ainda não sei qual que é a distribuição dessa gordura, Sim, né? porque a abdominal é que é o grande problema. E aí a gente tem os métodos que conseguem avaliar isso, né? Que é basicamente, hoje na prática, a gente usa a bioimpedância, que é uma corrente elétrica que passa ali pelos tecidos e consegue determinar, e a densitometria de corpo inteiro, que a gente consegue ver, quantificar a gordura visceral, que é essa gordura dos órgãos inflamatória, que vai para o fígado, que dá esteatose É hepática. densitometria De corpo inteiro. de corpo inteiro. É um exame que tem a densitometria óssea para ver o É o negócio mesmo- da osteoporose. É o mesmo aparelho. É o mesmo aparelho, só que tem que ir com foco No corpo diferente no corpo todo, né? No tecido, né? Exatamente. Não na estrutura óssea. E aí ele tanto, por exemplo, eu uso densitometria de corpo inteiro também para uma paciente idosa que está sob risco de queda, para eu saber se ela tem pouco músculo, né, que é a sarcopenia. Sarcopenia, isso mesmo. Né? Então ele também é muito valioso. E as pessoas se preocupam muito com o tal do percentual de gordura, né? E aí eu falo, gente, para diminuir o percentual de gordura, se você também aumenta a sua massa magra, já é uma maneira. E a gente fala muito de poupança de colágeno, eu vou ficar... Ninguém fala de poupança de músculo. Quando a gente tiver com 80 anos, tem que ter massa magra ali para você conseguir levantar do vaso sozinho. Exatamente. Né? E aí o exercício aí, fundamental. Musculação, né? Musculação. Musculação mesmo. A Musculação. massa, fazer reserva de massa muscular. É.